Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos, todos os moradores aqui de Jardim Primavera, na Rua 2. Estamos aqui neste domingo para cultuarmos ao Senhor, falar um pouco do amor de Cristo para a tua vida. Nós somos ali da Assembleia de Deus de Jardim Primavera, pastora Dilson de Faria, DJP. Você que está ao alcance da nossa voz nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória, é o nosso convidado a estar participando conosco deste grande culto, aleluia, evangelístico aqui para a glória do Senhor Jesus. Neste momento, nós vamos iniciar este culto fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã de domingo, início de tarde, e estaremos então abençoando a tua vida nessa tarde para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, Pai querido, nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, te louvamos, te damos graças, Senhor, por esta manhã abençoada de domingo, ó Pai amado, por esta manhã, ó Pai querido, de bênção na Tua presença. Nós queremos, ó Pai querido, orar, entregando a Ti em primeiro lugar, ó Pai querido, a nossa localidade, a nossa comunidade aqui de Jardim Primavera, a Rua 2. Queremos te entregar os moradores que estão, ó Pai amado, passando. Alguns, ó Pai, estão indo na feira, outros estão indo no mercado. Ó Pai amado, os comércios que nesta manhã de domingo estão abertos, os mercados, os camelôs, todos aqueles, ó Pai, que nesta manhã estão abertos, aí de portas abertas, ó Pai querido, fazendo a sua venda, vendendo a sua mercadoria, as pessoas que estão aí, ó Pai amado, que estão ao alcance da nossa voz. Nós queremos abençoar, ó Pai amado, os moradores, ó Pai querido, nossos queridos ouvintes da palavra do Senhor, te pedindo que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações, que o Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai querido, venha fazer coisas maravilhosas, ó Pai amado, aqui em nosso meio, que almas venham ser alcançadas, que vidas venham ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã, nós estamos aqui para falar um pouco do amor de Cristo Jesus para a tua vida, e eu quero nessa manhã, então, começar aqui louvando um hino bastante conhecido, o hino da harpa cristã, e logo após nós vamos estar passando então a oportunidade para alguns irmãos falar um pouco do amor de Cristo Jesus para nossas vidas nessa tarde, amém? Hino de número 171, esse é o único hino que nós vamos louvar nesta manhã. É um hino muito sugestivo, aleluia, porque ele fala sobre um pecador remido, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, fogo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quer ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, grande e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso para no céu entrar. Vem
vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Quem pecador gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te anseia, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará. Que maravilha, que bom ouvir, né? Esse hino que diz que Deus ele tem poder para remir o pecador. Aleluia, que coisa gloriosa. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com você nessa manhã o capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma passagem bíblica muito conhecida para os nossos corações. Romanos 8, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2 diz, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Era o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, dizendo para eles que já não havia condenação para aqueles que estavam em Cristo Jesus. A palavra de Deus, aleluia, ela é fiel quando ela fala que não há nenhuma condenação para aqueles, aleluia, que estão em Cristo Jesus. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha é saber que um dia o Senhor Deus olhou para a humanidade caída, a humanidade que caiu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor. O homem estava sem esperança, caído, havia pecado, aleluia, desobedecendo as ordens do Senhor, e aleluia, e parecia que ali estava tudo acabado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já tinha um propósito, aleluia, de estabelecer novamente a sua paz, a sua comunhão com a humanidade. Então Jesus Cristo, já avisando o futuro da humanidade, aleluia, ele prepara o Cordeiro Salvador do mundo. E quem era esse Cordeiro? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o Cordeiro enviado por Deus ao mundo para libertar o homem do seu pecado, morrendo na cruz do Calvário, se sacrificando para dar vida a toda a humanidade. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo 16, a palavra do Senhor vem nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E ele continua dizendo que a lei do pecado, aleluia, o pecado vem para a lei vem para revelar o pecado e tornar o homem culpado dos seus delitos. Mas a palavra do Senhor fala que a graça de Deus, aleluia, se manifestou trazendo salvação a todos os homens.
Você, meu querido ouvinte, que está ao alcance da nossa voz, você que tem vivido uma vida de perturbação, uma vida de pecado, uma vida onde os seus projetos não dão certo, uma vida onde a sua família está sendo bombardeada. Hoje em dia nós vivemos uma situação muito difícil. O mundo está aí nos oferecendo vários tipos de coisas, aleluia. E essas coisas muitas das vezes nos levam a pecar, nos levam a uma morte espiritual. E o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, neste início de tarde de domingo, aleluia, para nós termos salvação, aleluia, a nossa vida tem que estar guardada em Cristo Jesus. Então você que está ao alcance da nossa voz, que está sofrendo com perturbações, que está sofrendo com problemas familiares, problema na tua vida pessoal, aleluia, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida no Calvário, aleluia, para que todos esses problemas fossem resolvidos através de Cristo Jesus. Você, meu querido ouvinte, que não consegue se libertar, não consegue, aleluia, deixar para trás um pecado pecaminoso, um passado pecaminoso, um passado de derrota, Jesus Cristo está dizendo para você nessa tarde, entrega a tua vida em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele tem poder para transformar a tua vida, transformar a tua casa, transformar a tua família, aleluia. O amor de Deus, aleluia, Ele nos alcançou. Deus te amou de tal maneira que Ele deu teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do pecado pelos meus e os teus pecados. Então você, meu querido irmão, que está ao alcance da nossa voz nessa tarde de domingo, eu fico, aleluia, imaginando e pensando, na vida daquele jovem rico que um dia chegou até Jesus e perguntou uma pergunta ousada para o mestre Jesus, dizendo assim: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus chega para ele e diz assim: nada, é fácil, é só obedecer todos os mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, aleluia, crê no Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia, e serás salvo. E aí ele olha para o Senhor Jesus e diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, tudo isso tenho cumprido, todos os mandamentos. E aí Jesus olha para ele e diz assim: ainda te falta uma coisa. E ele fica atônito, esperando de Jesus saber que coisa era essa que faltava na vida daquele jovem rico, para ele poder seguir Jesus e receber a vida eterna. Jesus chega para ele e diz assim: ainda te falta uma coisa, vende toda a tua riqueza, todas as tuas propriedades, pega, aleluia, todo o teu tesouro e distribui para os pobres. A palavra do Senhor fala que imediatamente o seu semblante caiu, ele virou as costas para Jesus e seguiu o seu caminho. Quando ele toma essa decisão, Jesus Cristo olha para todos os discípulos e para todos que estão ao seu redor ali e diz assim: por isso eu vos digo que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas como assim, evangelista Tiago? A pessoa não pode ser rica e estar na presença de Deus? Pode, mas o coração daquele jovem rico estava nas suas riquezas. Jesus não queria que ele desfizesse da sua riqueza. Jesus apenas fez um teste para ele, dizendo assim: há uma coisa ainda te falta, vende toda a tua riqueza e distribui para os pobres. E Jesus provou que o coração daquele jovem estava pegado às suas riquezas. Normalmente é assim, o coração do homem sempre está preso a alguma coisa. O coração do homem sempre está preso a alguma situação. Na vida daquele jovem rico, ele estava preso, o coração dele estava preso às suas riquezas. Mas o que fazer com aquela pessoa que não é rica, que trabalha para sobreviver e ganha o seu salário com todo esforço? Aleluia. Será que ele pode ter, aleluia, uma vida em Cristo Jesus? O que nos falta, eu e você,
se desapegar daquilo que nos, aleluia, afasta de Deus. Todo ser humano tem seu coração apegado em algo, que não consegue largar, que não se consegue se desfazer. Algumas pessoas não conseguem largar as drogas, algumas pessoas não conseguem largar o álcool, não conseguem largar a prostituição. Algumas pessoas, o seu coração está preso a alguns pecados e a sua vida espiritual, a felicidade na sua vida depende exatamente daquilo que ele precisa abrir mão, daquilo que ele precisa largar para se aproximar do Senhor. Então é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa largar o teu coração que está aprisionado no pecado, nos vícios, na drogatização, no tráfico, aleluia, em várias outras coisas que te faz afastar do Senhor. Em Isaías capítulo de número 52, a palavra nos diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa vos ouvir. Mas o versículo 2 ele continua dizendo assim: mas os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que ele não vos ouça. Então o que atrapalha, o que afasta o homem de Deus são os pecados. Aleluia. Você precisa largar o teu pecado, você precisa largar aquilo que tem te prendido, te afastado da presença do Senhor. Então nessa tarde, meu querido ouvinte, você que está ao alcance da nossa voz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você, aleluia, que está ao alcance da nossa voz, você precisa render a tua vida para Cristo. Você precisa abandonar o pecado, você precisa se achegar a Deus para, em nome do Senhor Jesus, adquirir a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos aqui falando um pouco do amor de Cristo para a tua vida, porque, aleluia, um dia nós estávamos também como ovelhas desgarradas. Nós estávamos fazendo parte desse mundo de pecado, desse mundo, aleluia, de ilusão. Muitos de nós, aleluia, viemos de uma vida pecaminosa, aleluia, de uma vida de delitos, aleluia, e o diabo nos afundava cada dia mais no pecado. Mas um dia nós recebemos tomar uma posição na nossa vida e render a nossa vida a Cristo Jesus. E hoje, meu querido, nós estamos aqui falando do amor de Cristo para a tua vida e dizendo para você a solução para o seu problema, sim. Aleluia. Talvez aquilo que o homem ainda não conseguiu fazer na sua vida, talvez aquilo que as clínicas de reabilitação, talvez aquilo que os hospitais não conseguiram fazer, que os médicos não conseguiram fazer, Jesus Cristo tem poder para fazer acontecer na sua vida. Então basta você dar o primeiro passo para o Senhor Jesus, se aproximar de Cristo Jesus, render a tua vida para Cristo, porque Ele tem poder para libertar a minha e a tua vida, escrever uma nova história na tua vida, uma nova história na tua família, aleluia, reescrevendo uma nova história em toda parte da tua vida. Que Jesus te abençoe nessa tarde, que você venha ouvir essas palavras e receber a Cristo Jesus na tua vida e deixar com que Jesus venha te abençoar, mudar a tua história para a glória do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Diego também, falando um pouco do amor de Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos ouvir também os nossos demais irmãos, em nome de Jesus. Diego, chega para cá. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um bom dia e início de tarde de salvação, e queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia na presença de Deus nesse domingo.
como foi falado pelo servo do Senhor evangelista Tiago, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso, nesse finzinho de manhã, início de tarde, eu quero fazer uma oração. E se você que está no seu estabelecimento, você que está ao redor dessa praça, ao redor desse culto evangelístico, quiser participar dessa oração, desse culto conosco, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te dar graças por essa oportunidade, por esse privilégio. Tem lugar para você, evangelista, Pai amado, Pai querido, fazer esse culto ao Senhor, Pai, nessa praça localizada aqui na Rua 2. Pai amado, Pai querido, e pedimos, Senhor, Pai amado, que o Senhor venha visitar, Pai amado, essa localidade, Pai amado, esses moradores, essas famílias que estão ao alcance da nossa voz. Pai amado, Pai querido, te pedimos, Senhor, nesse dia, Pai amado, perdão por todos os nossos pecados, erros, falhas, pensamentos, tudo aquilo, Senhor, que fizemos que não tem te agradado. E pedimos, Senhor, Pai amado, nos ajude, Senhor. Pai amado, Pai querido, talvez pessoas que estão ao alcance da nossa voz, um dia, Senhor, se frustraram, um dia foram decepcionadas, um dia se feriram, Pai amado, Pai querido, e porventura, Senhor, por esse motivo, Pai amado, abandonaram a sua fé, Pai amado, deixaram a sua caminhada, e essa pessoa vem sofrendo sem ti, Jesus. Pai amado, eu te peço, Senhor, trabalha nesse coração, trabalha nessa vida, Pai amado, Pai querido, Senhor, Deus amado, é o único aquele capaz de nos dar a salvação. O Senhor é o único capaz, Pai amado, de nos libertar do pecado, Pai amado, de toda culpa, de toda ofensa, de toda acusação. Senhor Deus e Pai, queremos, meus amados, lhe apresentar a vida de cada morador, a vida de cada lojista, a vida de cada jovem, adolescente, de cada Senhor, seja ele terceira idade, quarta idade, que está ao alcance da nossa voz. Senhor Deus e Pai, o Senhor é aquele, Deus amado, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva, Pai amado, que ainda traz novidade de vida para o homem. Toma, Senhor, essas vidas em tuas mãos. E é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu convido você nesta tarde a adorar a Deus com o hino da harpa, hino de número 116, que diz: livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua voz, ternura ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após.
glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Que maravilha! Nessa tarde, estamos falando de um Jesus que é capaz de te livrar de todo pecado, de um Jesus que é capaz de te perdoar, de um Jesus que é capaz de te dar uma vida nova para você e também para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Lucas, uma passagem bastante conhecida, Lucas capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, que foi um dia como este. Num dia como este, o nosso Jesus, a Bíblia vem dizendo que se chegaram a ele muitos publicanos e muitos pecadores para ouvir. Foi um dia como este. Jesus estava falando, Jesus estava ensinando, e a palavra de Jesus era agradável aos ouvidos. Muitos queriam ouvir os ensinamentos e as palavras de Jesus. E ao redor daquelas pessoas, daqueles pecadores, também tinham aqueles que achavam que não erravam, que não pecavam, que não falhavam, os fariseus e os escribas. E a Bíblia vem dizendo que eles murmuravam, dizendo: esse Jesus, ele come com pecadores, ele fala com pecadores. Só que Jesus, ele sempre se alegrou quando um pecador se chegava a ele para lhe ouvir. E a palavra vem dizendo que Jesus, ele foi criticado. Ele foi criticado porque ele amou a mim, ele amou a você, um pecador no qual a sociedade talvez não dá nada. Talvez você que é usuário de drogas, talvez você que é um viciado na bebida, no cigarro, talvez ninguém dá nada para você, mas Jesus olha para mim e para você e diz: é esta que eu quero mudar e transformar, fazer uma testemunha em um dos meus seguidores. E a Bíblia vem dizendo que Jesus, ele conta uma história de um pastor que tinha 100 ovelhas. E a palavra vem dizendo que daquelas 100 ovelhas, uma havia se perdido. Talvez essa ovelha que se perdeu era eu, era você, que um dia se aborreceu na igreja, um dia se frustrou, um dia se
decepcionou e abandonou o caminho da fé, abandonou Jesus para viver nesse mundão. Talvez era você que era essa ovelha perdida, mas a Bíblia vem dizendo que aquele pastor que tinha 100 ovelhas, havendo ele perdido uma, a palavra vem dizendo que ele foi atrás daquela. A Bíblia vem dizendo que primeiro ele guardou as 99, para que também não se perdesse, foi atrás daquela que se perdeu. Será que você consegue entender essa tarde? Jesus está à sua procura, minha querida. Jesus está à sua procura, meu querido. Jesus, ele quer você novamente. Jesus, ele quer você novamente por inteiro, meu irmão. Jesus, ele quer você novamente por inteira, meu irmão. Ele tem uma obra de salvação na sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aí, o ser humano, ele coloca muitas barreiras, muitos empecilhos, muitos obstáculos. Meu irmão, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou nessas condições. Ei, Jesus, ele quer você. Jesus, ele quer você por inteiro. Jesus, ele quer te libertar, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te dar um coração novo, um coração segundo a vontade dele. E a palavra vem dizendo, irmão, que aquele pastor indo atrás daquela ovelha que estava perdida, quando ele achou aquela ovelha que era muito importante para ele. Ei, eu abro um parênteses aqui nessa tarde. Você é muito importante para Jesus. Você é muito importante para Jesus. Talvez a sua família te abandonou. Ei, você é muito importante para Jesus. Talvez os seus filhos te abandonaram. Ei, você é muito importante para Jesus. Jovem, você é muito importante para Jesus. Ele foi atrás daquela ovelha perdida. A Bíblia vem dizendo, quando ele achou aquela ovelha perdida, que era muito importante e especial para ele, ele coloca sobre os seus ombros, e com alegria e com júbilo, a Bíblia vem dizendo que ele vai até os seus amigos e vizinhos e se alegra com todos, dizendo, aquela ovelha que estava perdida, ela foi achada. Alegre-se comigo. Alegra-se comigo, porque ela estava perdida, ela foi achada. E alegra o meu coração quando a palavra vem dizendo que por um pecador que se arrepende, há festa no céu. Eu quero dizer para você nessa tarde, aleluia. Eu quero dizer para você nessa tarde que está ao alcance da minha voz, se você se arrepender dos seus pecados, há salvação para você e há festa no céu por um pecador que se arrepende. Jesus, ele não abre mão de você, minha irmã. Jesus, ele não abre mão de você, meu irmão. Eu convido a você nessa tarde a aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Mas como assim, irmão Diego? Como assim eu vou aceitar Jesus? Ontem eu fui para balada, ontem eu fui para o baile, ontem eu me enchi de drogas. Como assim eu vou aceitar esse Jesus? Ei, a oportunidade é essa, de aceitar Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele tem uma nova história para você, Ele tem um coração novo para você, Ele tem plano de salvação para a sua vida. Ele vai fazer por você o que ninguém é capaz de fazer. Na verdade, Ele já fez. Ele já entregou a sua vida por amor de mim, por amor de você. Aleluia! Aleluia! Eu deixo esse convite no ar, minha irmã, meu irmão. E nós ainda estamos aqui localizados na Praça da Rua 2. Se você sentiu o desejo no seu coração, eu quero receber uma oração. Vem aqui, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Ore pela minha vida, meus irmãos. Oraremos pela sua vida. E temos a certeza que você sairá daqui em paz. Eu quero esse Jesus para a minha vida, o mesmo Jesus que mudar a vida de vocês. A oportunidade é essa. Aleluia. Deus abençoe. Queridos e amados irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao passar aqui nesta tarde aqui, vendo os irmãos falando da graça, do amor do Senhor Jesus Cristo, eu não consegui passar direto, passei aqui e disse para os irmãos, deixa eu contar um pouquinho
para vocês e para as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. E eu vou compartilhar com você que está ao alcance da minha voz, no livro de Isaías, capítulo número 58, versículo 1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia o meu povo os seus pecados. Esses irmãos que estão reunidos aqui nesta tarde, saíram da sua casa, deixaram os seus afazeres e vieram até aqui, sabe por quê? O amor de Deus nos constrange a falar daquilo que um dia Deus fez na nossa vida. Todos nós aqui tivemos uma experiência lá fora, uma experiência triste, mas depois passamos a ter uma experiência alegre com o Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer na minha caminhada que eu sou um milagre. No dia 30 de novembro do ano de 2017, eu me encontrava em um edifício no centro do Rio de Janeiro. Ao sair daquele edifício, eu embarquei em um elevador. E o elevador que eu embarquei despencou com uma queda livre do 8º andar e foi parar no poço. E Deus me preservou com vida até essa data, até o dia de hoje, para que nesta tarde eu estivesse aqui junto com os irmãos, falando da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Já foi falado aqui sobre salvação, já foi falado aqui sobre cura, sobre libertação, mas eu gostaria de deixar uma observação para você. Existem duas eternidades nos aguardando. Aguardando eu, aguardando você. Uma eternidade com Deus e a outra eternidade sem Deus. A eternidade com Deus será de paz, de alegria, de felicidade, porque diz que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a outra eternidade com Deus, sem Deus, será uma eternidade triste, sabe por quê? Você vai se lembrar quantas oportunidades o Senhor Jesus Cristo te deu de conhecê-lo como Senhor. Vai passar na sua vida um filme, você andando aqui pela praça da Rua 2, vindo das suas compras, ou indo para as suas compras, e os irmãos falando aqui da graça e do amor de Deus. Não nos reunimos nessa tarde aqui, mais uma vez, para falar de uma religião, não, mas para falar do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu era como um homem que conta na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo número 5, um homem que vivia pelos cemitérios, vivia se cortando. As pessoas tentavam amarrar aquele homem, prender aquele homem e não conseguia. E um dia aquele homem andando, sujo, maltrapilho, e ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo naquele dia mudou a vida daquele homem e disse para aquele homem: vai para os teus e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez. E é isso que nós estamos fazendo nesta tarde aqui na Praça da Rua 2, porque nós não temos como pagar a Deus aquilo que Ele fez por nós. Como nós pagamos aquilo que Deus fez por nós? Nos entregamos a vida para que Ele nos use, para que através das nossas vidas o poder dele seja manifestado. Nessa tarde vejo também um convite. Se você quiser receber uma oração, estamos aqui prontos a orar por você como um dia alguém fez por nós. Nós vivíamos presos pelo pecado, presos pelos vícios. Alguém teve compaixão de nós. Alguém olhou para nós com o amor de Deus, e nós tivemos um encontro com Deus. Então, querido, nesta tarde, aproveite essa oportunidade. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto está perto. Esse buscar a Deus enquanto dá tempo é enquanto você está com saúde, andando para um lado e para o outro. Esse é o tempo de você buscar a Deus. É aqui e agora. Não deixe passar mais a oportunidade, porque um dia na eternidade será mostrado para você todas a oportunidade que Deus te deu. Guarde essa palavra no seu coração. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não entrega a tua vida na mão do homem, mas entrega nas mãos
do Senhor Jesus Cristo. Entrega o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Que a graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus esteja sempre sobre a sua vida. Amém. Aleluia, aleluia. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Que nessa tarde abençoada na presença de Deus, a Praça Jardim Primavera, falando do amor de Cristo, e eu não posso deixar um versículo de Salmos 46, que diz que Deus, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Deus, Ele é o nosso socorro. Deus, Ele é a nossa ajuda nos dias de tribulação, nos dias de angústia. Eu não sei o que você, irmão ou irmã, está passando nessa tarde, se é por algum problema familiar, emocional, físico, sentimental, mas eu tenho aqui para te dizer nessa tarde que Cristo, Ele é o teu refúgio, o teu socorro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém, Jesus? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, porque o Senhor é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele está neste lugar nessa tarde para abençoar a sua vida, assim como também tem abençoado a nossa vida. E quantas pessoas não tiveram as suas vidas abençoadas ao crerem em Jesus Cristo, ao aceitarem a Ele como Salvador pessoal de suas vidas? Esta é a oportunidade que você tem de nessa tarde também ter a vida abençoada por essa palavra, por esse Evangelho. Jesus mesmo é aquele que rendeu a sua vida na cruz do Calvário para resgatar a nossa vida. A Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus Cristo, Ele deixou o seu trono de glória no céu e veio até essa terra para realizar uma poderosa obra de resgate dos homens do pecado. Deus o enviou para essa missão, Deus o enviou para essa tarefa. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para curar os enfermos, Jesus veio para libertar o homem, e não importa o tipo de vício da vida que ele tenha, há poder no nome dele para libertar a sua vida. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é suficientemente capaz e eficaz para libertar a sua vida. E nesta manhã estamos aqui fazendo esse anúncio do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, anunciando que Deus se importa com a sua vida, anunciando que ainda hoje é tempo de arrependimento, ainda hoje é tempo de você entregar a sua vida para Jesus, confiar nele e deixar ele mudar e transformar e remodelar a sua vida. Essa é uma grande oportunidade, uma oportunidade riquíssima, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o dia de amanhã não nos pertence, hoje pertence esse dia a nós. E a Bíblia Sagrada nos diz ali em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15: ide por todo mundo, pregai esse Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. Então esse é o convite que fazemos a você, não apenas ouvir esse Evangelho, não apenas ouvir a pregação, mas também crer em Jesus Cristo, creia, porque hoje é dia de aceitação, hoje é o dia de amanhã não nos pertence, não sabemos se vamos conhecer o dia de amanhã, não sabemos se acordaremos para o dia de amanhã, e o dia de amanhã somente pertence a Deus, e o homem dessa vida partir sem Deus, sem salvação, ele entra em juízo. E a Bíblia Sagrada hoje, a palavra de Deus, o Santo Evangelho de Jesus Cristo, te convida nesta tarde para você ter um encontro com Jesus hoje, para que amanhã você não seja surpreendido por uma eternidade da qual não se terá mais volta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Entregue o teu caminho ao Senhor e Ele será Senhor da sua vida. Ele conduzirá a sua vida pelos melhores caminhos dessa vida. Não deixe para amanhã o dia da sua decisão. Não deixe para amanhã o dia de você querer aceitar Jesus, mas faça isso hoje. A Bíblia Sagrada nos diz: no dia que vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração quando ouvir esse Evangelho, mas abra o teu coração, abra o teu coração, para que Jesus entre nele e faça morada. Abra o teu coração para crer nessas palavras, nesse santo Evangelho, porque ele pode transformar a sua vida. Esta é uma palavra de salvação, esta é uma palavra de libertação, esta é uma palavra que pode curar a sua alma, pode curar o seu corpo, pode curar a sua vida. Aceita Jesus como teu Salvador, aceita Jesus como Senhor da tua vida. Esta é a palavra que nessa tarde estamos fazendo. É uma palavra, é um trabalho que a igreja não pode deixar de fazer. A igreja não pode deixar de sair pelas praças, a igreja não pode deixar de sair pelas ruas e anunciar a salvação de Jesus Cristo. Por isso, nessa tarde de hoje, estamos cumprindo esse ídolo de Jesus, estamos cumprindo essa ordenança, esse imperativo de sair até as ruas, de vir até esse lugar e anunciar para você o Evangelho. O Evangelho é o dom de salvação para a sua vida. Não deixe que você se perca, porque não deu ouvido à voz do Evangelho, mas receba esse Evangelho na tua vida. Procure uma igreja evangélica, entrega a tua vida, o teu coração para Jesus. Creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, creia que os dias estão se findando. Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. Faça parte dessa igreja enquanto ela está por aqui. Creia nesse Evangelho enquanto estamos podendo pregar. Creia nesse Evangelho enquanto tem alguém para pregar, porque haverá dia que vocês vão procurar uma igreja evangélica e ela não será mais de portas abertas. Vai procurar um cristão para pregar o Evangelho para você e não vai ter mais quem pregue o Evangelho. Não tem mais quem lhe fale de Jesus, porque a igreja já foi arrebatada para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Jesus está hoje aqui, convidando você para ter um encontro com Ele nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa abençoar o teu lar e te dar vitória em nome de Jesus. A paz do Senhor para você que está nos ouvindo. Um bom dia ainda, ou boa tarde. Eu só queria dizer para você que no livro de Eclesiastes ele vai falar que nós temos tempo para todas as coisas. E o grande problema da nossa sociedade hoje é que nós não sabemos lidar com o tempo. Nós começamos nos anos passados, se quem é mais antigo do que eu vai lembrar que nas escolas havia tempo para Deus. No colégio, no trabalho, as pessoas tinham um períodozinho de reflexão, de oração. Eu trabalhei numa empresa que, antes de começar o trabalho, tinha oração. Mas com o passar do tempo, as pessoas acharam que estavam perdendo muito tempo com isso. Tiraram Deus da escola, tiraram Deus do trabalho, tiraram Deus da sua vida. E no corre-corre do dia, as pessoas conseguem tempo para ir à feira, conseguem tempo para fazer compra, conseguem tempo para ir no shopping, conseguem tempo para fazer todas as coisas, mas esqueceram que você precisa ter um tempo para Deus também. E nós estamos aqui hoje para relembrar para você que Deus existe. Aí você vai me fazer uma pergunta talvez, mas o que está acontecendo que nos colégios está tendo tantos problemas, jovens
tirando vida de outros jovens, entrando em colégio, matando, pessoa roubando, se destruindo o seu corpo com cocaína, com seus vícios, bebida, porque encontraram tempo para todas as coisas, mas não conseguem encontrar tempo para Deus. O que está faltando na nossa vida, na vida do ser humano, é Deus. Se você começar a chamar Deus para a tua vida, você começar a ter tempo para Deus, você vai ver que as coisas na sua vida vão começar a mudar. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa mais consciente, você vai ser uma pessoa mais instruída, sabe? Você não vai ter tempo para pensamentos ruins. Quando você chama Deus para andar contigo, os seus pensamentos eles vão mudar, a sua condição humana vai mudar. Sabe por quê? Nós estamos vivendo esse momento caótico em Jardim Primavera, no Rio de Janeiro, é porque as pessoas não estão tendo tempo para Deus, estão seguindo seus próprios pensamentos, fazendo as suas próprias vontades, realizando tudo que queira fazer, não importando se aquilo que faz é bom ou é ruim, não importando se aquilo que você está cometendo está trazendo consequências de destruição, até mesmo para o teu corpo físico, para seu corpo, né? Para sua vida espiritual, porque você já morreu espiritualmente. Você já não tem mais um sentimento mais de amor para o seu próximo. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Sabe? Isso está faltando. Jesus resumiu nos 10 mandamentos. Quando vamos falar de Jesus, Jesus resumiu esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer mal a ninguém. Nós teremos um mundo melhor, nós teremos uma condição humana melhor, porque se o ser humano voltasse um pouco para Deus, nós teremos mudanças no nosso país. Mas enquanto as pessoas só querem pensar em si próprio, sem se importar o que Deus está pensando de você, pare para pensar, pare um pouquinho, venha raciocinar comigo nessa manhã, nessa tarde, quase tarde, que já estamos encerrando, nesse momento de reflexão da tua vida. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está? Qual é o tempo que você tem dado para Deus? Você tem tempo para todas as coisas, menos para Deus. E a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. O tempo se resume, um dia se resume em 24 horas. Você vai trabalhar 8 horas, é o tempo de trabalhar. Você tem que descansar, você tem um período de descanso. Mas o teu período de doar a Deus, o que é dele? De dedicar a Deus pelo menos algumas horas da sua vida para Deus, buscar Ele em oração, vai buscar em conversar com Ele. A Bíblia vai dizer que Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis, Ele vai, todo virada de dia, Ele ia conversar com Adão, toda virada de dia. Ou seja, Deus quer conversar com você também. Deus está procurando você na virada do dia. Ele está te procurando, mas Ele não te acha, porque você está escondido, ocupado com os afazeres dessa vida, preocupado com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. Peça a Deus que Ele vai abrir a tua mente, que Ele vai abrir as condições necessárias para o teu dia a dia. Sabe, Deus é bom e Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Mas como Ele vai te abençoar se você não tem tempo para Ele? Como Ele vai chegar até você se você não chega até Ele? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. É você que precisa chegar até Deus, não é Deus que tem que chegar até você. Você precisa se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É isso que é a condição. Não é Ele chegar a você, Ele já fez a parte dele.
Ele morreu na cruz do Calvário para te dar uma vida nova, uma transformação. Mas é você, está cansado de viver essa vida que você está vivendo? Vinde a Jesus. O caminho é esse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta inventar caminho para chegar a Deus. O caminho é Jesus Cristo. E nessa tarde nós estamos lhe convidando a vir a Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Queridos irmãos, estamos chegando ao término deste culto. Nós queremos abençoar vocês que esteve esse tempo conosco, ouvindo a nossa voz, dando ouvidos, prestando atenção. Deus abençoe sua vida. Amém? Nós estaremos orando pelo término, agradecendo ao Senhor. E muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue abençoando sempre a tua vida, a tua casa, em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade em que nós estivemos aqui. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, a tua igreja. Pai querido, abençoando a DJP de Jardim Primavera. Pai querido, toma, Pai querido, os moradores desta localidade. Abençoa vidas, abençoa os comércios, abençoa, Pai querido, cada morador, Senhor. Que o Senhor venha estar na vida de cada um. Que aquele Senhor que desejou e recebeu a Cristo no seu coração, que ele, no nome de Jesus, possa estar o mais rápido possível, entrando pela porta de uma igreja, Senhor amado, cultuando ao teu nome. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã de domingo, início de tarde, para a glória do Senhor Jesus. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? Vou lá agora ver minha água. Em nome de Jesus, já vai estar lá. Vou lá ver minha água lá que mora. Tem que tomar banho, né, mano? Rapaz! Só esqueci de falar um dia de culto na igreja. Que faz de mim